Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Se não tava, te anima, porque agora vai ficar. Olha só que coisa mais linda que tá o compartilhamento de hoje. É a força da natureza na tua casa. Um sabão glicerinado de camomila, que serve para as louças e que serve para as roupas. Gente, o melhor, tu vai economizar demais com apenas 1 litro de óleo e 1 litro de sebo. Olha o tamanho dessa barra, bem graúda. Então, bora lá pro passo a passo que tá repleto de dicas e bem rapidinho. Essa é mais uma receita que tu que me acompanha aqui já sabe, não é mesmo? Carimba, está top! Bora lá então se preparar para esse sabão glicerinado de camomila. Aqui eu tenho 400 ml de água lá da torneira e aqui sempre a soda sobre a água. Eu tenho 280 gramas de soda. A minha soda, gente, ela é de 96 a 99% de pureza. Coloca, mexe, envolve e agrega. Sempre uso de luvas, máscara e óculos nesse momento. Tu vai fazer isso aqui uns 10, 15 minutos antes de tu preparar a tua receita, tá? Para dar tudo certo. Ó, tem que mexer até ela se dissolver, ficar transparente. Não precisa estar fria, mas ela tem que estar transparente. Façam isso em local arejado. Agora, ó, ela já tá praticamente transparente. Observem. Eu coloco a tampa aqui e tá tudo certo. Bora por passo a passo. Vamos preparar a calda. Aqui eu coloquei 500 ml de água. Em seguida, eu venho com o meu açúcar. São 400 gramas de açúcar. Para ficar um sabão bem top, bem glicerinado. E aqui, amores, a gente vai entrar com o chá. Estão vendo ali, ó, o chá de camomila. Tô usando esse aqui, ó. Mas qualquer marca serve. Aí, eu vou abrir esse saquinho aqui, tá? Vou tirar ali, ó. E vou abrir, não tá quente ainda aqui. Eu quero que fique as florzinhas aqui. Mas se por um acaso tu não quiser que fique as florzinhas, gente, vou usar 2 saquinhos, tá? Ó, vai ficar bem bacana, eu acho. Eu gosto de inovar, né? Se tu não quiser que fique aqui as florzinhas no teu chá, é só tu colocar a água e fazer um chazinho antes do açúcar, sabe? Aí tu vê se a quantidade deu 500 ml, porque quando ferve perde um pouquinho de água. A camomila, ela é super mega bem-vindo, tem vários benefícios, entre eles ser fungicida, bactericida, tá? Ó, tirei tudinho. São 2 saquinhos. Agora mexe aqui, ó. Deixa virar um chazinho com a caldinha. Vai ficar bem especial, gente. Bora aqui pro nosso passo a passo, então. Aqui, meus amores, eu tenho 1 litro de óleo. Pode ser óleo usado, pode ser óleo com gordura animal, pode ser qualquer óleo, tá? Óleo, azeite, não sei como é que fala aí no estado de vocês. Aqui, belezuras, eu tenho 1 litro de sebo. É sebo mesmo, tá? O sebo deixa o sabão bem durão. Então, a gente se joga nele e só com o sebo ou a estearina que a gente consegue realmente ter um sabão glicerinado. Só óleo não dá a firmeza que o sabão precisa. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem, que é isso que importa. Envolvi ali, né? Agora eu vou vir aqui com o meu álcool. Esse álcool é o lá do posto de combustível, é ele que eu aconselho que tu use. 1,5 litro de álcool. Aí, aqui a gente vai colocar um pouquinho de lado. Deixa eu mostrar pra vocês que eu tenho 400 ml de água morna. Nessa água morna eu vou utilizar 1 colher de sopa de bicarbonato, vai ferver um pouquinho, e 1 colher de sopa de sal. Milena, sempre fala pra usar balança. Sim, amores. 1 colher de sopa de sal aqui deu exatamente 40 gramas e de bicarbonato deu 35. São colheres generosas. Beleza? Vou colocar aqui na minha água com o óleo, o sebo e olha como mudou de cor. E com o álcool também. Mexe. E em seguida a gente vai vir aqui com a soda. A soda que a gente dissolveu juntinho, tá? As quantidades tudo fica aí no vídeo. Vamos colocando, mexendo, envolvendo e agregando. Sabão de sebo glicerinado é terapêutico de fazer, assim como todas as nossas receitas, né, gente? E fica a coisa mais linda de viver.
Eu gosto bastante. E esse daqui, gente, com camomila, eu não vi igual. Pode ser que tenha, mas eu não vi, tá? Então ele é fantástico mesmo, é rápido, é fácil de fazer. Lembrando que o teu sebo, ele tem que estar morninho, tá? Não pode estar tão quente, porque senão ele acaba subindo, né? E se ele tiver muito frio, ele também vai demorar a saponificar. E a gente está usando aqui a quantidade de 280 gramas de soda, que é para o teu sabão ficar maravilhoso, uma quantidade bem adaptada aí, né? Ó, gente, aqui a gente já começa a observar que vai mudando de cor. É muito interessante também fazer num baldinho, porque o calor mantém, né? E o calor faz parte da saponificação. Ó, então eu vou mexer. Quando que tu vai observar que saponificou? Quando começa a trocar de cor. Tá vendo que já tá trocando de cor? Também a saponificação é indicada pelos vaporzinhos que sobe. A gente consegue observar que aumenta a quantidade de vapor, ó. E, gente, não tem essa de, vai mexer só para um lado, se mexer para o outro lado, o teu produto vai dar errado. Não. É muito simples, é muito fácil, é muito rápido de fazer um sabão glicerinado. Qualquer um que tenha vontade consegue, tá? Já tá ficando, ó. Tá vendo que tá ficando transparente, ó? Observou ali essa transparência? Em cima, junto com a transparência, a gente consegue observar aqui em cima tem uma espuminha. O que isso significa? Que saponificou. Eu gosto bastante de mostrar para vocês bem o passo a passo, porque quando eu era iniciante eu errava muito sabão glicerinado, né? Então, aqui fica bem claro, ó, que a gente tem essa saponificação. Outra coisa muito interessante é que tu vai levantar a tua colher e ela vai parar ali, ó. Tá vendo que parou? Isso aqui é sinal que temos o ponto de vela, a saponificação real. E aqui eu tenho o meu chá de camomila, ele não tá extremamente quente, eu escolhi deixar ali, ó, com as florzinhas da camomila, tu pode tirar, tá? Fica à vontade. Gente, eu gosto muito do cheiro do sabão glicerinado de álcool. Mas se tu não gostar, tu pode sim colocar 100 ml de água sanitária, tá? O cheiro do álcool vai continuar, mas tem gente que sente mais cheiro desagradável aí. Então, fica essa ideia de tu colocar 100 ml de água sanitária. Vai render bastante, gente, e rende com qualidade. Eu ainda vou te passar a dica aqui que eu gosto sempre de estar passando, que é para o teu produto ficar incrivelmente transparente. Fica bem lindo mesmo, ó. Como eu coloquei o chazinho, eu tenho que mexer mais um pouco para eu ter certeza que saponificou. Ele não vai deixar de saponificar, mas a gente tem que agregar esse chá juntamente com a calda do açúcar aqui, tá? Ó, gente, bem saponificado. Agora eu vou colocar vocês na minha caixa de isopor. Ó, amores, isso aqui é para manter o calor do nosso sabão e ele passar vagarosamente da fase líquida à fase em gel, chegando na fase sólida. Mantendo-se o calor, a gente obtém um sabão mais transparente. Mas tem um truquezinho, Milena, porque eu não tenho caixa de isopor. Gente, eu adquiri há pouco, né? A minha amiga que me deu. Tu pode sim fazer do mesmo jeito, tá? Tu pode colocar... Fiz uma baguncinha ali, não tem problema que a gente segue o barco. Tu pode colocar cobertor em cima, tá? Do teu, não é para tampar, é para cobrir, para ele realmente manter-se aquecido. Cobertorzinho em cima. Daí ele passa também vagarosamente. Olha ali, gente, que bonito que vai ficar. Ele passa vagarosamente por essa parte em gel. Ó, fica sempre ali um pouquinho de bicarbonato e o sal, mas não tem problema. Ó, aqui eu vou borrifar um alquinho. Esse álcool que eu tô borrifando é só pra não ficar com espuma em cima, que eu gosto do sabão bem lisinho. Se tu não te importa, não tem problema, tá? Ó. Gente, o cheirinho da camomila é incrível, né? Sou apaixonada. Pronto. Olha o tanto de fumacinha que tá saindo. Agora pra vocês vai ser um clique e eu volto mostrando o resultado final. Que receita rápida, fácil, né? Muito prática. Se tu gosta, já deixa o like que me ajuda muito e é de graça. Até mais! Então, amores, estamos de volta com o nosso sabão, com 1 litro de sebo, 1 litro de óleo,
Tá super duro, com o poder da natureza, da camomila, para proporcionar delicadeza e ter propriedades bactericidas também. Gente, diferentaço, né? Vou colocar vocês no tripé, ele tá duro, gente, ele endureceu super rápido. Em 24 horas ele ficou durérrimo. Claro que aqui no Rio Grande do Sul tá bem frio e isso contribui um pouco, mas ele fica duro bem rápido também. Bora então desenformar, eu sempre desenformo juntinho com vocês, né? Gente, a surpresa é junto. Olha. Meus amores, tá lindo de viver. Ficou aqui uma glicerina por cima. Olha só, gente. Durérrimo. Eu gostei ali da camomila, ó. Como eu coloco ele na caixa de isopor, ele se mantém bastante o calor e a umidade. Isso aqui é glicerina natural, ó, bastante açúcar, mas ele vai secar, tá? Não te preocupa, que fica bem sequinho, fica bem maravilhoso e tá bem durão. Esse aqui ele não ficou tão transparente, né? Ele é bem um sabão, ó, de glicerinado sem tanta transparência. Ele tem, mas não é aqueles que eu trago bem transparentão para vocês. Tudo que a gente coloca nas nossas receitas influencia de alguma forma. Outra coisa, meus amores, é que a gente não usou água sanitária, né? E a água sanitária também clareia bastante, ajudando a parecer muito mais a transparência. Mas eu tô apaixonada, tá bem duro. Agora bora lá que a gente vai conferir o rendimento. Bora conferir o rendimento do nosso maravilhoso sabão de sebo e óleo, 1 litro de cada. Será que vai render bastante? Vamos observar aqui, gente. Olha só, é baita rendimento. São 4 quilos 534 gramas. Show de rendimento, qualidade e um sabão lindo de viver. O lá do mercado tá caro, né? Então a gente se joga a fazer os nossos glicerinados. Gente, eu achei um luxo. Essa nossa glicerina aqui é o tesouro de toda a saboeira, cuidando da pele das nossas mãos. E olha esse brilho que tá. Claro que vai secar, né, gente? Mas tá incrível. E ele, ó, isso aqui, gente, não quer dizer que o sabão tá murcho, não, tá? Tá mole, tá murcho, nada, ó. Durão, ele só tá úmido mesmo. Gente, olha essa camomila aqui. Eu achei lindíssimo. Tá lindo de viver mesmo. Melhor, né? Serve para as louças e para as roupas. Então, amores, nós vamos cortar o nosso glicerinado. Antes eu quero mostrar para vocês como que está esse sabão que já está no canal. Ele é lindo, gente. Durão. Chega a estar se esfarelando quando ele fica muito duro, ele fica assim, tu bate, ele chega a se quebrar. Esse aqui é a mesma receita desse, que é de quê? Ele é de Vanish, ele é de vinagre e ele é de barrilha também. E a gente tem, ó, essa versãozinha aqui, que não foi pro canal, mas que eu acho lindo, gente. Ó, olha, esse aqui é com 2 litros de óleo, tá? Então, se vocês quiserem conferir, o card vai ficar aqui. E agora bora cortar, gente, o nosso sabão, que tá lindo, que é a receita de hoje. A gente ama sabão em barras, no mercado tá caro, então a gente faz da gente. E que serve para as louças e para as roupas, sempre diferenciando, né? Esse de camomila aqui tá bem inovador. Esse cortador eu ganhei da minha amiga Michele. Gente, olha só a beleza que ficou. Que coisa mais linda! E vocês encontram lá no Menino do Sabão. Ele tem um canal aqui no YouTube e tem o Instagram dele também. Qualquer coisa, eu deixo aí o número no box de informações do vídeo. É muito fácil de usar, gente. Principalmente para quem tem... Olha só, gente, glicerinadaço, né? Quem tem dificuldade de estar cortando as barras aí. Que eu sou bem ruim de corte. Olha só, gente. Incrível. Vou acelerar esse vídeo, porque essa receita é rápida e a gente compartilha muitas dicas sensacionais. Aqui é o nosso cantinho de compartilhar dicas extraordinárias, né? Então me comenta aí a melhor dica que tu já aprendeu. Bora compartilhar conhecimento. Durérrimo, gente. Vamos ver quanto que tá pesando um barrão desse aqui, gente, de encher a mão. Quase 400 gramas, gente. É muito rendimento.
Olha só, meus amores, temos 15 barras lindas, maravilhosas, que ficou até decoradinho. Olha só o poder da beleza da natureza nesse sabão, tá incrível. Agora bora lá que a gente vai conferir se ele vai limpar de verdade. Eu tô completamente apaixonada. Tá lindo de viver. Bora conferir o teste de eficácia, gente. Aqui tá a minha camiseta branca, ó. Gente, eu sou completamente apaixonada por branco, mas eu sou desastrada. Então olha o estado que fica. Tem maquiagem, tem de tudo aqui. É sujeira que não acaba mais. Então a gente vai fazer o quê? Vai limpar. Até eu tenho amigas minhas que falam: Milena, como é que tu faz para deixar as tuas roupas tão brancas? Primeira coisa, né? As pessoas têm dificuldade de acreditar até usar os produtos caseiros e ver que eles realmente funcionam. E a segunda coisa, gente, que hoje não tem, mas eu gosto muito de fazer com as minhas roupas brancas, é colocar aquará. Eu sempre falo isso, mas sempre tem gente nova chegando. Olha, gente, muito, muito, muito sujo. Aqui a gente vai ver se o produto realmente espuma, se o produto limpa. E a gente tá bem aqui, gente, no modo natural mesmo, tá? Sem muito frufru, porque o meu tripé tá meio estranho aí da vida. Tá querendo desistir, mas não vai. Ó, gente, sabão... Esse aqui, gente, decoradinho assim, ó, com a força da natureza, ficou incrível. Sabão glicerinado é pras roupas, é pras louças. E essas ervas que a gente coloca, eu gosto muito. Muito mesmo. Olha, amores, deixa eu falar pra vocês que se tu faz o teu sabãozinho glicerinado, ó, e não plastifica, ele acaba se murchando, tá? Vou dar umas esfregadinhas, né? Porque faz parte. O produto faz a limpeza química e a gente faz um pouco da limpeza física aqui, ó. Ai, gente, que espuma. O cheirinho não fica com cheiro desagradável. É um cheiro maravilhoso mesmo, né? Fica aquele cheirinho de limpeza, de glicerinadão mesmo. Agora a gente vai enxaguar e, ó, é espuma que não acaba mais, né? É show de espuma. Vocês nem estavam vendo tão direitinho assim, né? Olha, gente, vou até acelerar aí, porque senão vocês vão ficar horas aqui comigo. Realmente é show de espuma. Eu sempre conto pra vocês que eu sinto que o sabão glicerinado, ele limpa muito mais e ele espuma muito mais. E aqui a gente pode comprovar, né? Te mostro na prática a limpeza dos nossos produtos. Olha, gente, limpíssima, sem nada daquela sujeira que tava aqui. É o branco, tinindo de branco. É o branco novo de novo. Enfim, amores, muito obrigada por ficar comigo. Um grande beijo, um grande abraço e até os próximos.